se a base fosse ficar extremamente oleosa, eu pedia pra pessoa segurar e a gente conseguia ver pelo vibracional da pessoa se ia dar. 10 formas diferentes de usar Innova Colors. Innova Colors. Gente, é o meu sonho isso aqui. Quando a Col nasceu, a gente teve um problema muito sério de formulação. Hello, Beauty! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast de beleza. Eu sou a Thalita Kemi e hoje a minha convidada, ela é incrível. Antes de apresentar ela, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, tá bom? Que é @HelloBeautyCast, porque é onde a gente posta todos os cortes, é onde vocês ficam sabendo de todas as novidades que tá acontecendo aqui no podcast, os convidados, enfim, vocês têm que ir lá acompanhar tudo, pra vocês poderem vir aqui depois no episódio. E agora, a gente vai conhecer, primeiro, tenho certeza que vocês conhecem a marca Col Beauty, né? Ela é número 1, referência, né? Pioneira em produtos blindados. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida, de como foi esse começo da Col com a maravilhosa Elô Bertolini. Ah, gente, obrigada. Vai ser uma conversa deliciosa. É um prazer enorme estar aqui. Vai ser incrível. Inclusive, estou aqui, com a minha make hoje. Toda Col Beauty, entendeu? Minha maquiagem blindada hoje. Ah, essa pele só podia ser Col. Reconheceu de longe, né? Reconheci de longe, tá? Esse aspecto de pele bonita, maravilhosa e saudável é a Col Beauty. E blindada. E blindada, né, Não gente? é? Muito blindada. Muito blindada. E assim, eu vou falar, né, por cima, assim, como consumidora mesmo. Eu sempre quis fazer a pele blindada. Uhum. A maquiagem blindada, né? Essa coisa gente, não entra nada. Você pode pegar chuva, sol, enfim, não vai sair. E eu nunca tinha conseguido com outros produtos. Vou ser bem sincera mesmo. Só usando um produto assim, produto de uma marca tal, eu não tinha conseguido o resultado que eu esperava. Uhum. E aí, quando eu testei a Col, eu falei, não, gente, agora eu acho que agora vem. E não é que veio. Que perfeito. Eu uso pra show, eu uso pra festival. Sempre assim, festival eu já tô usando, porque eu sei que ou eu vou suar muito, ou vou pegar chuva, né? E aí não vai escorrer. Minha maquiagem vai ficar intacta. Eu amo a marca. E, inclusive, eu queria conhecer um pouco mais, né, de como que foi esse começo. Eu queria entendê-lo. Como é que foi o seu começo, o seu interesse, né, na área da beleza? Como que começou isso? Tá, então vou começar lá nos primórdios, tá? Isso. A história é longa, eu vou tentar ser um pouco breve, porque senão, gente, vocês vão ficar aqui horas ouvindo e horas, tá? Então, assim, eu me casei muito cedo. E quando eu me casei, eu trabalhava com decoração de casa. Vocês imaginam que eu não sei decorar nada, tá? Eu não sei nem o vaso. Infelizmente, na vida eu não vim com esse dom de decoração e eu trabalhava com isso, com licitação com prefeitura. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu esse CNPJ. Ele disse, olha, eu nunca vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. E era o que ele fazia antes. Então, ele abriu essa empresa para mim ir tocando. Resumo da ópera, deu muito ruim. Tipo, não vendia, licitação de prefeitura é uma coisa muito séria, trabalhar com governo, muito burocrática, eu muito novinha. E aí, logo em seguida, então, eu me casei e parei tudo. E fiquei uns 2 anos procurando alguma coisa para fazer. Nesses 2 anos, eu fiquei muito depressiva, foi uma fase da minha vida muito difícil. E aí, quando eu voltei, a minha mãe era cabeleireira e ela disse, olha, Lô, por que tu não faz um curso de estética e vem trabalhar num salão? E aí eu fui fazer um curso de estética facial, porque eu me encantei pela face. O corpo não era algo que me interessava para estudo. Então eu comecei a estudar muito dos ingredientes dentro dos cosméticos e tentar entender um pouco mais sobre isso. Esse era o meu diferencial. Comecei a trabalhar no salão. Fui fazer uma viagem internacional, minha primeira viagem internacional. Quando eu fui para a França, que eu cheguei e eu vi pela primeira vez uma loja da Sephora, eu disse, gente, é o meu sonho isso aqui. Foi assim, tão emocionante. Eu parei na loja e eu senti uma coisa assim, eu falei, cara, eu preciso muito abrir uma loja porque eu amo isso aqui. E aí, como eu não tinha dinheiro para pagar a viagem, eu tinha levado uma grana que eu peguei emprestado, eu comprei de produtos e trouxe para o Brasil para vender dentro do salão, para as maquiadoras, para poder pagar, então, a grana que eu tinha pego emprestado. E aí, vendeu muito rápido. Tipo, em 2 dias eu vendi tudo. Eu pensei, caramba, cara, que loucura. Tipo, eu ganhei, eu consegui pagar e ainda me sobrou uma grana. Eu falei, não, eu amei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a pesquisar na internet, locais para compra.
eu comprava na época muito. Existia, até eu acho que hoje ainda existe, tu comprar lotes de maquiagens importadas, mas tu não sabia qual era a marca, tu comprava a caixa fechada, Uhum. que a embalagem às vezes tinha um arranhão, então já nos Estados Unidos, nas lojas de lá, não aceitavam isso e nós comprávamos isso pela internet e vendia no Brasil, que era uma rasura mínima. E aí ali eu comecei a alavancar. Então eu não tinha carro, não tinha nada, eu vim de uma família muito humilde. E aí ali eu comecei a comprar um carro, aí depois o meu carro eu refinanciei ele para montar uma loja, porque eu não aguentava mais. Eu ia de porta em porta, real, oficial, vender. Então assim, na minha cidade tem muitos shoppings atacadistas e as meninas usam muito maquiagem, porque elas tinham que usar em atendimento, e eu tinha o meu crediáriozinho, eu ia com a minha maletinha. Na faculdade, comecei a fazer faculdade de design de moda, eu ia com a minha maletinha, eu paguei minha faculdade inteira vendendo maquiagem dentro da faculdade. Então, assim, ó, eles sabiam, Elô, não pode fazer venda. Mas eu sempre dava um jeito de puxar minha maletinha na hora do intervalo e sair nas salas mostrando os produtos. E ali eu comecei a ficar muito conhecida, dei muito curso de automaquiagem, eu dava curso de automaquiagem para a comunidade, sem cobrar nada, para as pessoas me conhecerem real, assim, ó, a Elô da maquiagem, era isso que eu era conhecida. Uhum. Até que eu consegui montar a minha loja de maquiagem, eu já tinha meus clientes e eu fazia muito conteúdo. E nesses meus conteúdos eu falava muito sobre ingredientes que eu tinha aprendido lá no curso de design moda. Por isso que eu falo, gente, tudo na vida é um degrau que a gente sobe e depois lá na frente tu entende o porquê que tu tivesse que passar para aquilo e o porquê que tu fizesse aquilo. Porque assim, eu sou formada em design de moda. E aí quando eu fui fazer a minha faculdade, eu cheguei lá na faculdade e eu falei assim, gente, eu quero fazer marketing. E aí a moça, e eu tinha caminhado muito, que a faculdade era longe, com uma mochila pesadona, num calor, e aí a moça disse assim, mas é que hoje a gente tá com desconto no curso de design de moda. E eu falei, tá, mas tem marketing dentro do design de moda? Não, vai ter uma aula de marketing. Eu falei assim, não, então é isso aí mesmo, esse semestre de marketing, tá bom, era 30% a menos, eu pensei, gente, já dá pra mim começar a pensar depois em comprar um carro, entendeu? Então tudo sempre foi muito estratégico na minha vida. E aí eu fiz design de moda e hoje eu entendo que o design de moda é o meu diferencial com a Call Beauty, porque toda a parte de design, de desenho, de identidade visual sou eu que desenvolvo. E isso eu desenvolvo por intermédio do design em si, de desenho brainstorming, como se fosse o desenho de uma coleção de roupa. E por isso que a Col ela tem coleções dentro. A cada produto lançado cria-se uma coleção. Então assim, ó, tudo muda. Muda a embalagem, muda a camiseta das pessoas que estão lá, muda os press kits, muda o papel de seda, muda a bala, é outra estampa, tudo muda, porque a gente vive aquela coleção. Uhum. E isso é um diferencial bem bacana, porque quem é nossos call-lovers, que é chamada nossa comunidade, elas já ficam esperando, independente se às vezes elas têm um produto, mas elas vão lá, compram o produto para conseguir ter aquela coleção e guardar. E a gente tem é muito legal esse feedback, sabe, das pessoas mandarem assim, ó, na casa delas, as caixas da Call, e eu penso, cara, que loucura, até onde, quão grande isso foi. E aí, mas voltando na história. E depois da loja, então, começou o desenvolvimento da Col, depois da pandemia. Eu fiz muito vídeo, eu criava muito conteúdo. As pessoas só queriam ser atendidas por mim, porque eu criava 1 milhão de conteúdo. Até eu lembrei de uma coisa que fazia muito tempo que eu não lembrava. E essa semana eu conversando com uma pessoa. Na época que eu tinha a minha loja, eu desenvolvia técnicas diferentes para poder atender as pessoas, entendeu? E aí, numa delas, eu desenvolvi um pêndulo que o Laí Ribeiro usava para saber se a pessoa ela tinha. É como se eu vou falar assim, o português jovem, se tinha match com o alimento que ela estava consumindo. Se aquele alimento tinha o mesmo peso vibracional do corpo da pessoa, se ele ia dar certo. Isso, Laí Ribeiro é fantástico, é um cara fascinante que eu gosto muito de estudar sobre. E aí, na época, eu desenvolvi um método para saber se o cosmético dava match com a pessoa. Então, por exemplo, assim, ó, se a base fosse ficar extremamente oleosa, eu pedia para a pessoa segurar e a gente conseguia ver pelo vibracional da pessoa se ia dar. E dava fila de gente marcando horário comigo para saber e achar a base que ia dar super certo. Então, esse tipo de coisas diferentes que eu fazia viralizava. Tu imagina que eu vivo numa cidade lá em Santa Catarina, que ela não é uma super cidade, mas também não é uma cidade pequena.
Mas as pessoas gostavam muito disso e começou a vir pessoas de fora da cidade, pessoas. Aí quando chegou uma moça que falou assim, olha, eu dirigi 2 horas para vir aqui para ser atendida por ti, para entender qual base. Eu falei, gente, que loucura, até onde isso tá crescendo, entendeu? Então, ali eu já comecei a querer desenvolver algo, porque eu achava que o mercado estava saturado do mais do mesmo. E nessa época eu fazia já testes para grandes marcas, porque como eu criava muito conteúdo na internet e eu tinha um contato muito grande com a minha comunidade, deles falarem assim, ó, olha, essa embalagem eu gostei, não gostei, ela é versátil. As marcas mandavam para mim, eu testava e dava o feedback do que o consumidor iria achar do produto. Se o cheiro estava bom, se a embalagem estava legal, se a cor estava bacana, se o nome do produto estava interessante. Então, a partir disso, eu comecei a entender um pouco mais sobre cosmético. E aí que começou a vir a ideia de montar a Call Beauty, uma marca totalmente diferente do que o mercado já tinha visto aqui no Brasil. Ai, que legal isso. Nossa, que louco. Eu nunca imaginei que teria como você descobrir só pela vibração. Tem, tá? E é muito bacana porque, assim, ó, eu tinha feito com várias pessoas. E tem um teste que é feito, eu não sei ao certo agora, não me recordo, na verdade, o nome dessa linha que ela é utilizada. Mas o meu pêndulo, ele é tipo um pininho, eu segurava ele de metal e aí na ponta dele ele fazia haste. Se ele girasse horário, quer dizer que o produto ele estava com a sinergia entre o produto e a pessoa, ok. E se era anti-horário, é porque não batia a sinergia um do outro. Então, quando tu vai fazer abertura de chakra, qualquer coisa, é colocado um pêndulo para saber se o chakra tá rolando energia naquele local. E a partir disso eu comecei a pensar, tá, mas se a gente consegue fazer compatibilidade de comida, por que a gente não faz compatibilidade de cosmético? Caramba! Não, isso é incrível. Gente, que demais! Sim. E, Elo, como é que foi o processo de realização da marca? Como é que... Porque eu sei que você falou que você já queria criar algo, mas já foi direto? Já sabia que ia ser alguma coisa blindada ou não? Como é que foi isso? Assim, ó. Quando chegou a pandemia, eu tinha muitas clientes que utilizavam produtos importados e eu não conseguia mais trazer, parou tudo, o transporte. E aí eu comecei a entender assim, cara, se eu tivesse um produto hoje com uma qualidade de importado, eu ia vender muito, porque eu vendi muito na pandemia. Enquanto as pessoas estavam reclamando, eu criava muita live, era o tempo todo criando conteúdo, vídeo, ensinando, educacional. E aí eu pensei assim, cara, se eu tivesse isso, eu já tava, tipo, super vendendo. Nesse momento, eu procurei uma empresa e aí eu dei entrada no desenvolvimento de uma base. A base ia ser o nome da minha marca. Na época, eu tinha um canal no YouTube que se chamava Hello Make Brasil. Então, o nome da base blindada, que hoje é a base da Call Beauty, o primeiro nome dela foi Hello Make Brasil. E aí, a gente começou a desenvolver o produto. No começo, nós queríamos um produto que fosse... A inspiração era a base da Danessa Marcos, porque era uma base que, na época, entre os maquiadores, estava se vendendo muito. Era 15 gramas, então um valor exorbitante para 15 gramas. E ela criava esse efeito de resistência. Eu não gostava muito do sensorial dela, porque na minha pele, a minha impressão que eu tinha é que ela aquecia a minha pele quando eu estava com ela. Tipo, ela me deixava um pouco agoniada de calor, assim. E aí eu comecei a entender também um pouco mais sobre sensorial, mas levei a base e falei, olha, eu gostaria dessa base aqui, eu vou colocar no nome da minha loja, eu vou começar a vender primeiro aqui na minha loja, depois eu vou vender para as lojas parceiras. E o negócio vai crescendo, mas assim, na minha cabeça, tipo, ia ser aquilo, entendeu? Para mim ter um diferencial para minha loja e não que o produto seria a estrela principal. E aí, quando eu comecei a desenvolver, daí onde eu conheci a minha antiga sócia, e ela estava bem nesse... Ela, na verdade, ela morava numa cidade perto da minha, e ela fazia, às vezes, uns vídeos para a loja, e nesses vídeos, vendia. Então, na minha região, ela era uma pessoa muito ativa de venda. E aí, eu cheguei para ela e falei, olha, se tu quiseres assinar a minha base, eu te dou uma porcentagem, assim, tu já tem um produto teu. E aí ela disse, não, legal. E aí começou o desenvolvimento, então, do produto em parceria, porque até então ela só iria assinar. E aí depois estourou a pele blindada com a técnica. E eu pensei, de certo, ela nem vai mais querer
fazer alguma coisa comigo, até que um dia, então, ela retornou e disse, não, eu preciso da base, hoje eu tenho as alunas, mas a gente precisa deixar ela blindada, e aí começou o desenvolvimento, a gente já tinha uma base que era alta resistência, mas aí começou um desenvolvimento de um produto blindado real, assim, ó, mais específico, tipo, a base da Hello Make Brasil, ela já deixava um pouco blindada, não era 100%, já era resistente, só que ela era uma base grossa, assim como a inspiração que era da Danês. E aí a gente começou a mexer no produto, a desenvolver um produto mais específico, que é chamado de refinamento do produto. Então, nós duas começamos o inicial do refinamento do produto. Como eu fiquei com toda a gestão da marca, depois que o produto ficou pronto, aí eu deixei com ela o restante dos outros produtos e eu segui na parte administrativa, parte de design, fazendo toda a gestão. Caramba, que demais. E em relação. Qual foi o primeiro produto da qual foi a base mesmo? Sim, foi a base. A base foi o primeiro produto. A nossa intenção era a base, mas ela queria lançar o óleo, porque eu acho que ela indicava de uma outra marca, tinha problemas com essa marca. E aí ela disse: não, vamos criar o nosso óleo. E aí veio a ideia dela. Eu disse: não, super topo. O pó também. Então, assim, ó, quando a Call Beauty lançou, o primeiro produto foi a base. Depois a gente lançou o pó, o óleo e o de sobrancelhas, porque não tinha, que é o nosso Brow Up. Na época não tinha um Soap Brow, algo que modelasse sobrancelhas, somente os importados. Tinha um que era importado e as maquiadoras utilizavam ele. Aí depois começou a vir os chineses, Shopee entrar, mas até então não existia. E aí a gente lançou o nosso Brow Up, que também foi um sucesso. E aí depois, decorrente disso, começou a vir os outros produtos. Eu queria fazer uma pergunta assim, meio fora. O que vem o nome Call? Da onde vem o nome Call? Então, na verdade, o nome Call ele é o seguinte. A gente tinha um estratégico já dentro da empresa que nos auxiliava. E ele falou, ele é especialista em nome. A especialidade dele hoje é fazer criação de nomes. E ele disse assim, vocês têm que procurar um nome que seja próximo do Egito, naquela região de Cleópatra, porque foi uma região onde a energia feminina era muito forte. E mulheres líderes, e a empresa de vocês duas são de mulheres líderes. Então, procura naquela região algo que remeta à maquiagem, mas que tenha já essa ancestralidade dessas mulheres. E aí é onde que veio o nome Call, que é o primeiro vestígio de maquiagem do mundo que a Cleópatra usava nos olhos, que na verdade ela até usava como uma forma de proteção quando ela entrava no rio, porque era altamente forte a parte química, de metais pesados mesmo que continha dentro. E aí é onde que a gente, por ser o primeiro vestígio de maquiagem, disse, não, tem tudo a ver, vai dar match isso, vamos usar Call Beauty mesmo. Nossa, que incrível! Adorei conhecer essa parte um pouco. E ainda mais sobre o seu começo, né? Você sabe me dizer qual foi o momento mais difícil que você já teve dentro da Call? Sim, teve vários, tá? A Call Beauty, ela é uma escola pra mim, e uma escola, assim, às vezes ela não perdoa, tá? Quando eu falo a Call Beauty, porque a Call Beauty em si, ela é um centro de energia dela própria. Eu falo que eu trabalho para esse CNPJ, é ela que escolhe quem fica e quem sai. Eu só faço a minha função que é lá dentro. A gente é como se ela fosse um filho, né? E quando a Call nasceu, eu senti ela nascendo, foi muito difícil. Hoje, que eu tenho filha, eu tenho uma filha chamada Valentina, o que eu passei o meu puerpério foi a mesma coisa do nascimento da Call. Quando a Call nasceu, a gente teve um problema muito sério de formulação. Por ser um produto que não teve uma inspiração, não teve uma fórmula pronta, foi começado do zero, a equipe fantástica na época, a gente teve uma química muito parceira, que realmente, assim, ela abraçou a causa e foi. E, bom, a gente estava desenvolvendo o produto do zero, sem nada, e estava tudo certo para o lançamento, mas não saía esse lançamento. Já estava meses. Na parte cosmética é assim, se a gente às vezes não dá uma de doido e bota uma data para lançamento, tu fica tentando melhorar aquele produto sempre, e ele nunca sai. E aí chegou o momento que a gente disse, não, nós precisamos lançar essa marca, tá tudo pronto, já foi a nossa grana toda, precisa sair.
E aí lançamos os produtos da Col, e quando a fábrica teve um atraso de 15 dias na entrega, nós fizemos uma pré-venda, aqui no Brasil isso nem acontece muito. Vocês imaginam que a pessoa ela comprou pela primeira vez na vida a Col Beauty, aí ela demorou 40 dias para receber, que era uma pré-venda, e aí depois desses 40 dias atrasou mais 15 dias, e depois desses 15 dias ela recebeu um produto que, quando ele ia para casa das pessoas, com a trepidação da logística, ele separava em 2 fases e não se misturava mais. Meu Deus. No primeiro lote. Então, foi muito difícil na época, porque a gente começou a lançar uma marca que ninguém conhecia, de um produto que ninguém conhecia, e aí depois acontece um problema desse, por ser a primeira venda. Então, foi muito difícil essa fase. A gente fez um recall de tudo. Todas as bases vendidas, na época foram vendidas 7.000 bases para todos os locais. A gente tinha vendido para França, Estados Unidos, Itália. A gente pagou frete para todo mundo de novo, trocou todas essas bases, mas a gente não conseguia chegar na fórmula. E aí nós demos 30 dias para essa nova troca. Quando chegou 30 dias, a fórmula ainda não estava pronta, ainda não estava validada. E aí eu lembro que a minha sócia nem estava no Brasil, e eu sentei com o meu pessoal de marketing, de relações públicas, e eu falei: olha, gente, eu não sei o que fazer. Vocês precisam me ajudar a tomar uma decisão, porque isso é muito sério. A gente prometeu, as pessoas estão esperando, já faz mais, isso já tinha passado uns 2 meses e meio, 3 meses, que elas compraram. Nós não temos dinheiro para reembolso, porque nisso a gente foi mantendo a empresa. Então, eu não sei o que fazer. E aí todo mundo elou. Então, vamos aceitar essa fórmula que foi validada, que não estava bom, e vamos ganhar mais tempo para mandar uma nova, fazer mais um recall. Então, ao todo, foram feitos 3 recall da marca. No terceiro recall, a gente chegou na fórmula, que é a fórmula até hoje. Hoje, a fórmula da Col é patenteada da Col Beauty, da empresa. Hoje, se eu sair da Col, fica com a Col, é dela, todas as nossas fórmulas. Ela é um produto muito difícil, ninguém conseguiu chegar hoje ainda na base blindada. Por quê? Porque a base blindada ela é fabricada de uma forma ainda muito, meio que, não é artesanal, porque eu não poderia falar que não vai em mãos, né? Mas em pequenas quantidades, e tem vários segredos industriais para poder fabricar ela. Então, às vezes, as pessoas assim, ó, Elô, um lote ela parece estar um pouco mais viçosa, o outro lote parece que ela está um pouco mais grossa. Todas as matérias-primas são importadas, de difícil acesso, é um valor muito grande que a gente coloca na frente para comprar essas matérias-primas, e quando elas vêm validadas, às vezes a diferença, se tiver calor hoje e no inverno, sim, no inverno ela pode estar um pouco mais grossa, porque ela é tão sensível, essa matéria-prima, que ela pode causar essa alteração. Então, vocês imaginam que o nosso setor de qualidade é gigante, e ainda assim, às vezes, existe o 0,8% que ela pode sair de diferenciação de textura. A cor foi batida agora, é a antiga pessoa que cuidava, acabava alterando muito, hoje a gente bateu, essa é a cor Col Beauty. Então, são ajustes que eu posso falar para ti assim, ó, que hoje ter uma empresa de maquiagem não é algo fácil. Não é algo, eu vejo muita blogueira, muita maquiadora que quer lançar, acho muito legal. Sou uma pessoa que, imagina, eu trabalho com empreendedorismo feminino. Então, eu super incentivo todas as pessoas que têm o sonho de montar, porque para mim deu muito certo. Eu mudei a minha realidade, eu mudei a realidade da minha família. Por que o próximo também não pode ser? Eu acho que a gente tem que desejar prosperidade a todas as pessoas nos negócios. Porém, eu sempre falo assim, ó, gente, só prestem bem atenção, porque é muito difícil, não deixem na mão de pessoas. Não acha que para montar uma marca de maquiagem é só chegar, pegar uma empresa terceirista e deixar a empresa fabricar. É o mesmo negócio de que eu achei muito engraçado. Eu tive uma reunião essa semana com o meu pessoal de tráfego, e o menino do tráfego falou assim, olha, é terceirizado, né? Ele falou assim, não espere que nós vamos vender. Nós vamos apenas executar a estratégia que vocês nos passarem. Então, a estratégia tem que ser interna. E aí eu comecei a pensar assim, ó, na produção também as pessoas colocam a responsabilidade de uma produção em cima de uma empresa terceirista e não entendem que existe uma responsabilidade muito grande de pessoas que precisam aprender. Então, eu aprendi na raça, na coragem. Hoje eu faço consultoria para várias empresas. Até agora que eu tive bebê, eu dei um tempo, mas já estou voltando ativa novamente, porque perde-se muito dinheiro num processo desse, de uma produção errada. É tudo muito sensível, a questão de embalagem, compatibilidade de embalagem, a questão de cor, a questão de que a fórmula hoje ela pode estar maravilhosa, daqui a 40 dias ela pode ter tido alteração, é uma química.
E aí, vai fazer o quê? Vai fazer recall ou vai aceitar? Hoje a Call Beauty, o mercado nosso é extremamente exigente, ela não aceita nada, porque a gente trabalha com maquiadores, a gente passa que o produto performa. Então o produto tem que performar 100%. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, sobre as nossas qualidades, sobre a entrega que nós temos nos nossos produtos. E mais ou menos quanto tempo de desenvolvimento, assim, por exemplo, na base? Ela foi quanto tempo você comentou? 2 anos e meio a base. Eu tenho produtos lá dentro de casa, do nosso laboratório, que eles já estão assim, ó, há uns 3 anos e eles ainda não foram lançados. E eles estão prontos, mas eles ainda estão em testes. Fica quanto tempo em teste, assim, geralmente são 90 dias, mas eu faço o teste de estabilidade de 90 dias, depois tem os testes microbiológicos e todos os outros. Os testes de 90 dias, geralmente assim, ó, eu falo, eu quase mato o produto. Se ele sobreviver, realmente ele vai performar. Porque no teste é o seguinte, vai para uma estufa, ele fica uma semana numa estufa, uma semana ele vai para uma geladeira. O teste Baielô, eu soco ele no sol torrando atrás de um vidro, depois eu soco ele na geladeira no mesmo dia, eu congelo ele, eu descongelo ele, eu deixo ele dentro do meu carro, eu jogo ele pra estufa. No dia da estufa eu digo pra elas, tira agora e dá pau nele, cara, chacoalha, 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 mete de novo no sol. Então se ele passar por todos esses testes, realmente ele tá bem verificado, tá? O erro vai ser bem pouco. Caramba, que loucura isso. Eu amei conhecer um pouco mais desse começo da Call, da sua história, né, principalmente na área da beleza. E agora eu queria entender um pouco mais das suas dicas, tá bom? Suas dicas de beleza. Vamos lá. Então eu vou te apresentar agora o primeiro quadro aqui do podcast, que é o Beauty Tips. Nesse quadro você vai ter que me dar 3 dicas de beleza do seu dia a dia. Então vamos lá, 3 dicas. Bom, na verdade eu utilizo a base da Call Beauty todos os dias, né, gente? E eu gosto de diluir ela com óleo. Geralmente as pessoas, os maquiadores, eles indicam 3 gotinhas. Eu deixo ela bem fluida, tá? Então eu faço assim, ó, em torno de 6 gotas, eu boto bastante óleo para deixar só essa segunda camada e essa resistência. Ah, Elo, ela fica 100% blindada, quando dilui ela tanto, ela perde um pouco da blindagem. Mas para dia a dia eu acho fantástico, porque eu tenho uma base de durabilidade. É claro que se eu for esfregar agora, e ficar esfregando o meu nariz com tanta diluição assim, pode ser que ela abra. Eu não vou garantir daí 100%. Porém, eu gosto muito desse aspecto natural que ela deixa na pele. Então esse é um dos meus segredos, assim, que eu utilizo muito. Eu também utilizo o Inova Colors, então já vamos para a segunda dica, tá, gente? Vai ter mais dica porque eu não vou conseguir só isso, tá? Então, assim, eu utilizo o Inova Colors, que é esse daqui, o lilás, porque ele deixa muito no tom da minha pele. Eu coloco assim, ó, sabe o que é pegar e abrir e dar assim, ó, um suspiro só e deu, e misturo e já dá o efeito de subtom da minha pele. Você mistura com a base. Exatamente, misturo com a base, com o óleo. Aí tu imagina que assim, ó, eu não preciso ficar cobrindo tudo. Se eu quiser cobrir só a minha olheira com ele, ele fica tão no tom da minha pele que ele não dá diferenciação. Então eu acho ele fantástico. Outra dica que eu gosto muito, eu utilizo o marrom do Inova Colors como sombra. Amo. Gente, também é assim, ó. Eu pego ele, coloco assim, ó, uma gotinha na minha pálpebra e com o dedo mesmo, tá? Eu não utilizo nem pincel. Pra criar bem o acabamento, eu vou dando batidinhas e ele vai pintando e vai criando esse efeito como se fosse desfumado. Aí vocês imaginam que ele fica blindado e eu fico linda o dia todo com essa sombra. Depois eu só chego, jogo um iluminadorzinho em cima, jogo um lápis, dou uma esfumada com lápis marrom, máscara de cílios, pronto, tá maquiada, entendeu? Eu consigo sair de dia, eu consigo sair à noite, eu passo o dia ever forever que eu faço 1000 coisas. Hoje é um dia que eu acordei às 5 da manhã e eu vou dormir, tipo, muito tarde. Eu tenho reunião hoje até umas 10 horas, ainda tenho mais reunião. E eu tenho certeza que eu vou estar maquiada. Eu tô o dia todo pra qualquer ocasião. Ai, que demais! Não, sobre o pinguinho, eu aprendi. Eu aprendi assim, aprendi errando, né, gente? Eu falei assim, eu fui lá colocar, eu fui fazer uma misturinha pra contorno, né? E aí, quando eu fui fazer a misturinha, assim, eu
deixei bastante, né? Aí eu fui colocar na hora que veio, meu Deus, como é pigmentado. Falei, não, calma aí, vamos refazer isso aqui. Aí tem que ir bem pouquinho produto mesmo, porque é muito pigmentado. A col, ela é assim, ó, quanto menos é mais. É. Tá? Então, assim, a base, menos é mais, é um pump e meio. Vocês imaginam que eu falo nas minhas mentorias e nas minhas palestras, quando eu dou para profissional, que a base blindada, ela dá 200 pump. A gente já fez testes, tá? 200 pumps tirando. Um pump e meio, eu faço o meu rosto inteiro sem diluir. Com um pump diluindo com óleo eu consigo fazer. Então, olha como esse produto rende. Para quem é maquiador, imagina que o produto ele tá hoje 234, um exemplo. E aí, esse produto, a cada maquiagem, vamos supor que a pessoa cobra R$100 a maquiagem, uma média, desde o sul até o norte, fica uma média de R$100. Olha com quanto financeiramente ela vai conseguir, gente. Então, assim, com um produto de 200 e pouco, a pessoa consegue fazer quase R$20.000. Um maquiador, utilizando. Porque esse produto ele foi desenvolvido para ter essa alta performance. O corretivo é pouco, é 1, 2 gotinhas aqui, eu já consigo ir espalhando, ele super se espalha, ele super já vai se esfumando. Então é tudo realmente muito pouco, porque ele tem que ter essa rentabilidade, porque ele é pensado para o profissional da maquiagem. Tem mais dicas? Posso falar mais? Que eu já tô aqui pensando. Se você quiser incluir, pode incluir. Tá, eu vou incluir mais uma que eu gosto bastante, tá? Que essa daí eu sempre falo e as pessoas ainda ficam meio assim, mas será? Quando eu viajo e a minha necessaire ela tem que ser bem compacta. E aí eu levo o Oil Glam, porque eu passo o Oil Glam, que é a nossa blindagem, antes. No final do dia, eu removo a maquiagem com o Oil Glam, ele remove a maquiagem. Então, a mesma propriedade que faz a blindagem, quando colocado por cima da maquiagem, ele remove super fácil, hidratando a pele. E a pele fica com aquele sensorial super macio. Então, eu também super indico fazer isso. Nossa, que incrível! Adorei essa dica. Nossa, é muito diferente. Depois, tu vais amar. Pode deixar. E agora, assim, eu queria que a gente voltasse a falar, né, um pouco mais da col, assim. Eu queria falar uma coisa que você comentou sobre os maquiadores, né, e sobre como os produtos, eles rendem bastante. E uma coisa que eu pensei assim, se pro maquiador rende, pra pessoa que vai comprar ali, pra consumidora da marca, imagina o quanto já não rende mais pra ela ainda. E outra coisa que eu acho legal, né, a gente sempre vê essa técnica da maquiagem blindada e a gente pensa assim, né, vê o profissional fazendo, a gente pensa, nossa, impossível chegar nesse resultado sozinha, né? E eu achei legal que a col, ela deixa fácil esse processo. Então, por exemplo, é fácil por exemplo, sem experiência, ir lá e fazer uma maquiagem blindada. Sim, a col, ela faz toda essa performance sozinha, né? Então, antes, as pessoas tinham que utilizar um monte de produtos, tem que utilizar técnica, comprar curso, enfim. Ele tinha que seguir um processo. Não que nós também não tenhamos que seguir um processo. Por exemplo, atrás da embalagem já está escrito dizendo que para chegar na pele blindada é recomendado que utilize os produtos da marca. Por quê? Porque eu nunca sei o que vai ser a composição de outra marca, entendeu? Eu não posso garantir 100% que vai dar a blindagem, independente do que a pessoa está passando. Um exemplo disso, glicerina é uma coisa que abre muito fácil, óleo abre a base, então a gente precisa ter esse acompanhamento. Mas, utilizando outros produtos com a col, ela super combina com outros produtos, porém eu não posso garantir 100% da blindagem. Mas eu acho muito interessante porque a col, ela mudou, né, esse cenário. Então, antes, para criar uma maquiagem blindada, tinha que utilizar, tinha que ter o curso, tinha que ter aquele produto específico que era importado, que tinha que ser aquilo. Então, a col, ela veio para cair isso tudo por terra. Ela veio e ela entregou. Hoje, se a pessoa quiser fazer uma maquiagem blindada, ela utiliza os produtos da col e ela consegue performar 100%. Né? Utilizando ele certo, da forma correta, ele vai dar, entendeu? Vai dar porque a gente tem testes clínicos já. Então, existem testes
clínicos comprovado que existe a blindagem, que nós somos uma marca, por isso que a gente é hoje a marca número 1, a primeira pioneira no mundo de produtos blindados, e hoje a Call Beauty ela tá com uma expansão muito grande, nacional e internacional também. Uhum. A blindagem em si, ela tem um processo, né? Então, se você quer a blindagem mesmo, assim, que não vai ser por nada, você tem que seguir um processo certo, né? Exatamente. A blindagem 100% de esfregar, de jogar água, utiliza o processo, utiliza os produtos, vai um QR Code nas nossas caixas. Isso eu achei muito legal. Sim, lá tem Muito um legal. curso Uhum. explicando. Então, assim, é uma aula mesmo, explicando como utilizar o produto, como colocar esse produto com o outro produto. A gente explica isso, deixa esse educacional muito certo. Agora, se a pessoa utiliza com, por exemplo, a blindagem de outra marca, um hidratante de outra marca e utiliza a base da Col, eu não sei o que tem na Uhum. composição, então eu não consigo garantir. Não quer dizer que não vai dar certo, gente, vai dar. O princípio ativo das blindagens provavelmente é os mesmos, são os mesmos INC de silicones, mas eu não consigo dar 100% se ela vira o suporte e fala assim, olha, não blindou, tá, mas não blindou por quê? Aí a gente vai fazer uma investigação e entende que talvez aquele produto não dá match com o nosso, dando 100% a blindagem. Uhum. E o que você acha que os produtos da Col, assim, têm de especial, sabe? Os produtos da Col, primeiro que eles são estudados, tá? Então, assim, ó, os produtos da Col, os nomes deles são estudados, a energia que é colocada neles é estudada, as pessoas que estão lá, elas têm que vibrar positividade, elas trabalham num ambiente muito agradável. A gente trabalha, a maioria são mulheres dentro da Col, com essa energia feminina. E o diferencial hoje da Col é que nós temos tecnologia. Hoje a gente tem um laboratório próprio interno. Nós temos cientistas, farmacêuticos, químicos, engenheiros que trabalham dentro do nosso laboratório com uma equipe altamente capacitada, uma equipe que faz acontecer. Hoje a gente tem especialista em colorimetria melhor do Brasil na nossa equipe, que foi a Priscila que desenvolveu o Oze Nova Colors. É uma pessoa fantástica, entende muito de colorimetria. E esse tem sido um dos nossos diferenciais, fora toda a parte estética da marca, toda a entrega, toda essa conexão que ela cria com o cliente. Então, a gente tem esse diferencial que tem feito realmente sucesso, e ele faz com que as pessoas elas tenham orgulho de falar que elas utilizam Call Beauty. Uma das coisas muito engraçadas, eu dei uma entrevista faz umas semanas atrás e a menina perguntou assim, olá, mas vocês têm noção que vocês mudaram o mercado nacional com entrega de experiência do cliente? Eu falei, gente, isso é Call Beauty. Quem compra Uhum. sente. Quem recebe a caixa da Call em casa é pensado o papel. Eu sou uma pessoa sinestésica, eu preciso de toque, tá? Então, assim, ó, na hora que eu tô desenvolvendo uma carta, por exemplo, eu pego aquela carta, eu fecho meu olho, eu fico lá vendo se o toque da carta é agradável, se o cheiro tá na intensidade certa. Antes de entrar a coleção, eu mando para minha casa umas 4, 5 vezes a caixa, para mim sentir a emoção de abrir a caixa. O que as pessoas vão sentir? Será que o cheiro tá muito forte? Tem muito papel? Vamos diminuir? Então, eu consigo fazer esse equilíbrio para realmente surpreender. Tudo é pensado, detalhes são pensados. Uhum. Não, isso que você falou sobre a experiência é muito real. Eu, quando recebi, gente, as bases, né? Não, primeiro que eu adorei isso aqui, tá? A base branca, assim, pra Sim. gente poder misturar, é incrível. E quando eu recebi, é um acontecimento, porque a embalagem, ela é perfeita, não só da base, né? De todos, o do Inova Colors também vem é tipo uma necessaire, né, gigante, assim, linda, maravilhosa. Então, realmente, é uma experiência que só quem recebe vai poder É, entender, assim. e todo mundo recebe desse jeito, tá? Não é porque foi Uhum, mandado sim, para sim. tal pessoa, as pessoas compraram no nosso site, elas recebem essa experiência. Não, é incrível, realmente foi, assim, uma das marcas mais diferentes que eu já vi do sensorial mesmo, de receber e falar, nossa, que especial, sabe? Você se sente Uhum. especial Sim. recebendo, assim, é incrível. E eu queria até agora entrar um pouquinho no Inova Colors. Vamos lá. Né, porque é um produto muito diferente, né? São os corretores de colorimetria blindados, são os primeiros do mundo, certo? Uhum. Uhum. E como que foi desenvolver eles? Porque, gente, de onde veio essa ideia? É incrível, é sensacional, Sim. realmente. Esse produto, ele tá com a Col desde quando nós começamos, tá? Então, assim, ele é um produto que ele tava lá na gaveta. E o engraçado dele, eu vou contar aqui para vocês, eu falo muito pouco sobre isso, é que quando a gente vai classificar um produto, a gente sabe, não, esse produto ele vai ser
top 3 de venda. Então, assim, eu classifico por uma outra forma, que é só quem é da minha equipe entende que eu desenho. Que é a vaca leiteira, o abacaxi, entendeu? Então, são símbolos que eu utilizo para classificar o produto, a questão comercial dele. O Innova Colors, ele era para ser assim, ó, a balinha do caixa. A pessoa compra a estrela, que é a base, o pó, e a balinha do caixa não. Lá no final do site vai estar, adicione também, portanto, e aí a gente vai lá e compra. Ah, tá, bota ali junto. Porque ele era, no começo, o ajuste de cor tradicional, de cores tradicionais. Quando eu conheci a Priscila Lima, e eu falei sobre o projeto com ela, e eu disse assim, olha, Priscila, eu tô com a fórmula pronta, mas as cores não estão, e eu tô achando, eu sentia que, tipo assim, ó, é mais do mesmo, outras marcas já lançaram aquela cor. E aí ela falou assim, Elô, eu já fui em várias empresas, eu já falei para eles que precisa ter ciano, precisa ter lilás, precisa ter cores diferentes, que é usado na colorimetria. Topa fazer? E eu sou assim, ó, cara, se a pessoa vem com uma ideia, pode ir, só vai. Vamos ver onde é que isso vai dar. E aí eu falei para ela assim, ó, cara, toca para frente, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, quando a gente lançou, isso foi um estouro tão grande, porque assim, além de ser o primeiro ajuste de cor blindado do mundo, porque vocês imaginam que ele deixa qualquer outro produto com resistência utilizando ele. Ele cria essa resistência em qualquer base. Talvez ele não vai criar ela 100% blindada, mas ele vai dar resistência para ela. A forma como a gente ajustou para ele não ser muito pigmentado, porque as pessoas aqui no Brasil, na parte cosmética, eu acho muito engraçado que há uns anos atrás era assim, ó, aquele blush é bom, ele é muito pigmentado. E hoje em dia eu vejo que a tendência do mercado internacional é deixar meio translúcido, quanto mais natural, mais elegante. Não é mais transformação na maquiagem. A gente só vai valorizar o que aquela pessoa já tem, o desenho da face dela. Então é muito importante falar que quando a gente fez o Innova Colors, ele era para ser super pigmentado e na verdade a gente baixou a intensidade dele para que ele consiga somente alterar o subtom, sem alterar tom. Por isso que ele é tão especial e hoje ele é usado praticamente por todos os maquiadores, porque ele foi um produto pensado e desenvolvido para isso. Para não criar alteração de tom de base, tu vais usar a cor 2 e se tu colocar um pouco de azul, tu não vai deixar ela mais escura. Tu só vai alterar o subtom dela. Entendeu? Então, isso é muito incrível, muito realmente. incrível, tá? Então, tudo é pensado. Como eu falei anteriormente, tudo é pensado. Os detalhes são pensados. E é muito versátil também, né? Sim. Realmente, eu adorei testar, achei incrível e é muito inovador mesmo. Exatamente. Innova Colors, é realmente muito inovador. E agora, Elo, eu queria entrar no nosso próximo quadro aqui, que é o Beauty Trends. Tá. Nesse quadro, a gente vai falar sobre uma trend atual no mundo da beleza. E eu separei pra gente uma novidade, né? Que a Call Beauty vai estar presente na Beauty Show e na Beauty Fair, Sim. não é? Eu queria saber as suas expectativas pra feira. Então, vai ser a nossa primeira feira oficial da marca. Antes, a gente nunca tinha investido em feiras, porque nós tínhamos uma quantidade de venda muito grande para a produção que nós tínhamos de produto até então. Depois que nós aumentamos a nossa produtividade, aumentamos hoje o nosso canal de comunicação, colocando novos maquiadores, colocando outras pessoas também, porque eu acho que uma marca ela tem que ser dinâmica, todo mundo tem que ter oportunidade de fazer parte daquilo. E aí, depois dessa mudança, a gente resolveu, então, começar a investir mais em feiras e transformar a marca mais comercial mesmo, pulverizar mais mercado. Essa estratégia de ir para a feira é totalmente diferente do que eu já trabalhei até hoje. Eu falei, essa primeira vai ser uma escola real para mim, para aprender. Já conversei com outras donas de marca, minhas amigas, parceiras, para tentar entender hoje o que é uma demanda de feira. Porque uma coisa é tu visitar a feira, outra é fazer aquilo tudo acontecer. Eu tive que montar uma equipe específica para isso, que estão trabalhando nisso, de tantas pequenas ativações que nós vamos estar criando dentro, que as nossas colovers vão poder estar participando junto com os nossos embaixadores, com os nossos técnicos, vão estar conhecendo o produto e vão estar conhecendo um pouco mais do que é esse universo Call Beauty. Que demais. Tem algum spoilerzinho, assim, que você pode soltar pra gente? Vou soltar um spoiler aqui de uma ideia que vieram ontem e eu falei, pode botar. Que espaço eu não sei, mas pode botar. A gente vai colocar um espaço que é pergunta para as especialistas. Então, a nossa equipe de desenvolvimento vai estar lá
E pode perguntar o que quiser de dúvida que tiver sobre formulação, sobre ativos de cosmético, sobre um ativo que combina com outro. Então, quem é da área da maquiagem vai ser muito interessante, porque vai conseguir tirar muitas dúvidas com pessoas que são altamente capacitadas, tanto nacionalmente quanto internacional. São pessoas que estão no nosso time que vieram para acrescentar muito, e elas vão estar lá. E vai ter um espaço também que nós ainda estamos vendo como que nós vamos colocar dentro da feira de personalização de embalagem. Então, a Ai, pessoa que que compra lá, ela pode demais. personalizar com as iniciais dela. Vai ser bem bacana também. Nossa, isso é muito legal, né? Personalizar Já assim, deixo o incrível. convite, então, a todas as pessoas que passarem por lá, que estiverem, que vão estar lá, para ir no nosso stand e conhecer, porque vai ter essas ativações, vai ser fantástico, tá? A gente está preparando algo muito incrível. A Call Beauty, tudo que ela entra para ser diferente. Então, preparem que vai ter muita coisa diferente esse ano. Bom, eu sei que eu estarei lá com a minha listinha de perguntas para poder fazer, Adoro. pode ter certeza. Ai, que incrível, adorei, né, ter um spoilerzinho ali. E Elo, agora eu queria até propor um joguinho aqui com você, vamos Ai, fazer? adoro, vamos lá. Esse joguinho a gente vai fazer assim, eu quero que você me conte 10 formas diferentes de usar Innova Colors. Innova Colors, vamos lá. Então, assim, ó, primeiro com Innova Colors, só de utilizar o produto já é fantástico, tá? Depois, dá para utilizar ele como sombra, como eu falei, como batom, como blush, misturando entre si para fazer outras tonalidades. Então, até a Priscila, ela deu uma aulinha essa semana, ela misturou umas 3 tonalidades. Deixa eu pegar aqui. E aí ela conseguiu fazer um blush lindo, gente. Um blush que ficou assim, eu falei, meu Deus, que loucura. E depois, misturando também entre eles, por exemplo, a gente utilizar o marrom com o amarelo, também consegue fazer sombras maravilhosas, tá? Por ele ser um produto que depende muito das tonalidades, por exemplo, essas 2 tonalidades aqui são o nosso diferencial. Hoje não existe no mercado o ciano lilás. Então, assim, ó, eles têm essa pegada mais translúcida mesmo, tá? Por exemplo, como o branco, que eu consigo também clarear para chegar na tonalidade certa. Os mais escuros, eles são um pouco mais pigmentados, por isso que o vermelho está sendo bem usado, como se fosse realmente um batom vermelho, um lip tint blindado. Eu já utilizei o marrom também como delineador. Então, assim, a brincadeira com eles, imagina que existe um quadro branco, que é o nossa Call Lovers hoje, e eles são as tintas, e tudo é a base de tinta. Então, assim, ó, gente, base é feito de tinta das cores primárias. Então, dá para fazer base com ele, dá para fazer corretivo com ele, tu consegue fazer tudo com ele. Eles são as bases que, misturando entre si, a gente deixa bastante dicas lá no nosso Instagram. Até convido vocês a estarem indo lá, estarem conhecendo um pouco mais sobre a marca, que lá a gente ensina bastante essa parte técnica mais profissional da maquiagem para quem quer conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos. Maravilhosa. Não, eu amei. E eu uso muito, por exemplo, hoje eu usei esse rosinha mais como base aqui pra poder fazer um delineado em Ficou cima. super fofo, tá? Ela fez uma base assim bem translúcida mesmo, bem Exatamente. levezinha. E eu amei. Eu gosto também de usar o vermelho, eu uso um pouquinho dele, misturo dele um pouquinho com branco, aí vira aquele rosinha bem clarinho, e eu uso como batom também. E o legal é, como eu falei dele ser translúcido, porque assim, ó, quando a gente utiliza produtos que eles são líquidos, eles tendem a criar marcação. Vai esfumar como para ele ficar super esfumado? O produto da Call, ele tá no ajuste correto para te conseguir, até como eu falei, com o próprio dedo ele não deixa marcado, porque ele fica entre um translúcido e entre a cor, e aí depois vai lá e dá acabamento com a sombra, então fica perfeito. Maravilhosa. Elo, infelizmente a gente tá chegando aqui no fim do nosso papo, mas eu amei, né, poder conhecer um pouco mais da sua história, poder conhecer, né, um pouco mais da história da Call. Os produtos são incríveis e eu super recomendo pra vocês, se vocês querem aquela maquiagem blindada que vai ficar ali o dia inteiro. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer a marca e, obviamente, quem conhece, tenho certeza que também adorou conhecer um pouquinho da história. Mas antes de terminar, eu queria te dar um presente, né, por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigada, que é uma necessaire. gente. Ai, que lindo, lindo. Olha que linda essa cor. Já posso abrir? Pode Quero sim. mostrar tudo, tá? Ó, vou mostrar aqui por dentro. Olha isso. Já vou fazer um merchan. Deixa eu tentar baixar a blogueira que existe em mim. Olha isso! Depois eu vou fazer vídeo. A pastinha.
Amei, tá? Muito Que obrigada. bom que você gostou. Eu amei te receber aqui no podcast. A gente teve um papo incrível, gente. Eu poderia ficar aqui, acho que o dia inteiro, conversando e falando mais sobre, porque realmente é uma marca que eu me apeguei. Eu me apeguei muito, eu me senti especial quando eu recebi, tá? Porque é toda a experiência, né, do consumidor é incrível. E, o cheirinho também, a gente sabe, assim, o pó da Qual é o que eu uso todos os dias. Eu já até falei isso várias vezes no meu perfil, o povo me pergunta, já tô lá usando ele, tanto pelo cheirinho como também o sensorial dele também, ele é muito, Sim, ele é maravilhoso, blindado, né, uhum, deixa ali a pele incrível. E eu também gostei que ele não pigmenta, assim, tipo, de exatamente. deixar, sabe, mudar o tom da base, ele é incrível. E assim, ó, a diferença do nosso pó hoje para os pós, porque assim, pó prova d'água, sim, existe, o mercado ele tem até bastante. Mas o da Qual, quem tem, quiser testar em casa, se tu jogar azeite de oliva, ele não deixa a gordura, ele fecha a gordura numa gotícula. Tu pode brincar com a gotícula dentro Uhum. do pó que não deixa. Isso é uma das coisas que são poucas marcas que conseguem, tá? Ali é que tá a parte tecnológica do negócio. Não, é incrível. E realmente você conseguiu, assim, inovar em tudo aqui. A marca é maravilhosa. Parabéns, né, por Obrigada. toda essa sua trajetória incrível. E muito obrigada por você ter vindo até aqui hoje. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, tá? Agora eu vou deixar um espaço, né, para você dar um recado para quem consome a marca, né, para quem, enfim, também te acompanha lá, acompanha a marca. Vou deixar aqui um recado para as nossas colovers, então, dizer para elas que, bom, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é para vocês, pensando sempre no cliente, pensando em quem vai utilizar, o que vai sentir, como vai ser, é surpreender. Quando a gente ama alguém, que a gente quer dar um presente, nós Uhum. pensamos nos detalhes, a gente desenvolve geralmente com mão ou tem alguma coisa que a gente coloca detalhes para que a pessoa consiga guardar para o coração, para que ela leve por muito tempo aquele presente. E a Qual é isso? Ela é um presente nosso para vocês. Então a gente pensa nos detalhes, a gente pensa com carinho. Quero também deixar aqui, ó, para minha equipe que é fantástica. Eu não faço nada sozinho. Não existe uma empresa de uma só pessoa. Existe empresa de pessoas maravilhosas. Pessoas que estão lá dando o seu melhor todos os dias, estão todos os dias querendo ser melhores do que foram ontem, e hoje eu tenho uma equipe muito fantástica, então eu agradeço também, eu sou muito grata por isso. Eu acho que Deus manda os pilares certos para que o negócio aconteça, né? Maravilhosa! Agora também quero agradecer a vocês que assistiram até aqui, ou assistiram o episódio. Vão conferir a marca, porque é uma marca incrível. Eu uso muito, principalmente o pó, né? Igual eu sempre falo pra vocês. Vão lá dar uma olhada. Não se esqueçam também de ir nas nossas redes sociais. Tem episódio novo toda quarta-feira às 7 horas, então fiquem ligados aqui, porque a gente tem um encontro pra falar de beleza. Espero muito que vocês tenham gostado. Elô, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo Obrigada. aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!